de hoje é cólica renal. Se já alguma vez teve cólica renal, este vídeo é definitivamente para si, porque aquilo que vou aqui falar são coisas, são dicas, algumas delas talvez já sejam no seu conhecimento, mas vai haver aqui algumas que talvez nunca tenha ouvido falar, ou pelo menos nunca tenha ouvido falar da forma como lhe vou falar. Obviamente vou dar a perspectiva da medicina chinesa, falar aqui de alguns hábitos que nós temos que nos podem ajudar a prevenir que nova crise de cólica renal aconteça, porque pessoas que já tiveram têm tendência, às vezes é só um episódio, mas a maioria das pessoas acaba por ter vários episódios ao longo da vida de cólica renal, precisamente porque não adianta só tirar lá a pedrinha se não formos à raiz do problema, não é? Não adianta se só tirarmos as pedras e não formos atuar no terreno que está a fazer essa pedreira ali no nosso rim. Claro que se nunca teve nenhuma cólica renal, ainda bem, maravilha, mas convido também para assistir ao vídeo porque, primeiro, que devemos atuar sempre a nível de prevenção e porque muitas das coisas que vou dizer aqui vão ajudar não só a prevenir a questão da cólica renal, como outras situações na sua saúde e talvez possa ter aqui alguns hábitos que se calhar não está a fazer da maneira mais correta e acha que até está a fazer da maneira mais correta. Por isso, aproveito já de lhe pedir para deixar o seu gosto, para partilhar com um amigo, para quem, se calhar, as pedras nos rins estão uma pedra também no seu sapato. Se me está a ver no YouTube, peço-lhe que subscreva o canal, no podcast também, deixe a sua classificação. São formas de ajudar os canais a crescer, ajudar-me a espalhar esta mensagem, fazer com que esta mensagem chegue a pessoas para quem realmente esta informação é útil, vai acrescentar alguma coisa, vai talvez mudar alguma coisa nas suas vidas ou pelo menos melhorar a sua qualidade de vida. Feita esta introdução, vamos então falar das famosas pedras nos rins, os cálculos renais. Eu falo mesmo pedras porque, para quem já viu, são mesmo pedras, são mesmo feitas com, são formadas com sais minerais e uma série de outras substâncias. Elas são diferentes, não são todas iguais, sendo que a maioria são de cálcio, mas também há de ácido úrico, de oxalatos, etc. Mas são realmente pedras. E o que é que acontece? Acontece com o rim, e eu vou explicar porquê, forma, o rim, aquele feijãozinho, forma essa pedrinha, que não são muito grandes, mas são o suficiente para, quando saem do rim, o rim tem depois assim um canalzinho, que é o ureter, quando passa por esse canalzinho, acaba por não conseguir passar e causa uma dor violentíssima. Quem já teve uma cólica renal jamais vai esquecer, é uma dor super forte, normalmente comparada à dor de parto. Obviamente, isso para a medicina chinesa é igual, não é diferente, não é? Aliás, a medicina chinesa vê a saúde como uma boa circulação de energia nas suas mais variadas formas, não só numa forma mais sutil, mas também numa forma mais densa e condensada, e então há ali uma obstrução. Quando há obstrução, há circulação de energia, há dor, uma dor bastante violenta. Como eu estava a dizer no início do vídeo, não adianta só ir lá e retirar a pedra, porque se o rim continuar a fabricar, ora pois, a situação não vai ficar resolvida, temos que ir realmente à raiz do problema. E como é que esta questão acontece dentro do nosso organismo? Acontece de nós termos, digamos, com um desequilíbrio entre as energias Yin e as energias Yang, assim de uma forma muito simples para que entenda. Ou seja, há um excesso de uma energia mais densa, mais, imagine se compararmos a água com o ar, por exemplo, mais água, uma água cria ali uma umidade, uma viscosidade e acaba por ter tendência a aglomerar e formar uma massa, uma ionização, nós chamamos de ionização. Eu, noutro vídeo, já falei de nódulos, de massas, etc. Até vou deixar no descritivo deste vídeo o link, que é muito interessante que veja, onde eu dou a comparação, explico exatamente como é que se forma, que é, e dou a comparação com fazermos uma papa maisena em casa, não é? Em que nós, numa fase inicial, temos a farinha e a água e aquilo está muito liquidozinho, mas à medida que aproximamos de uma fonte de calor, vamos mexendo, aquilo vai ficando muito consistente. E é o que acontece com os cálculos renais, de uma forma, assim, estamos a usar aqui uma metáfora para entender que há uma prevalência de energias do tipo Yin
que se depositam, que aglomeram, que causam essa viscosidade, e depois, quando há também o calor, elas ficam tão tensas que acabam por formar mesmo pedras. Esta é a explicação da medicina chinesa para a formação dos cálculos renais. A medicina convencional tem outra explicação. Agora, como é que eu resolvo esta questão, esta formação destas pedras? Tenho que retirar a umidade e tenho que retirar calor, ou pelo menos fazer aqui um equilíbrio para que não haja esta grande, uma tendência muito maior das energias yin que se vão depositar e que vão formar essas pedras. Então, eu tenho aqui duas formas de atuar. Duas delas são mais numa vertente emocional e a outra é a nível dos nossos hábitos, que toda a gente fala que é sobre a alimentação, que eu vou deixar para o final. Então, estas duas questões que é importante que resolvam, uma delas é o stress. Porquê que é o stress? Porque o stress gera calor. E não tem mal, nós temos calor no nosso corpo, nós precisamos de calor para funcionar, nós precisamos de calor para a nossa digestão acontecer, para todos uma série de processos nós precisamos de calor. O problema é que é um calor patológico. Nunca viu ninguém irritar-se, enervado, cheio de stress, que esteja com frio. As pessoas ficam com calor, mas é um calor que não é benéfico para o seu corpo. Por isso, esse é um dos motivos porque nós temos esse calor patológico que vai contribuir para que se formem pedras nos rins. A outra emoção é a emoção que gera umidade. E a emoção que gera umidade é a preocupação. Pessoas que são extremamente preocupadas, estão sempre a pensar nas coisas, acabam por favorecer o acúmulo de umidade dentro do corpo, porque há um desgaste de um tipo de energia, de um órgão que é o baço, e que acaba por depois ter esse baço desgastado, não consegue metabolizar bem a umidade dentro do nosso corpo e daí cai esse acúmulo de umidade. Portanto, a nível emocional, temos estas duas situações. Pessoas que estão sob grandes níveis de stress, que se irritam com facilidade, que vivem contrariedades, frustrações constantes, acabam por gerar calor que não é benéfico dentro do corpo. A outra situação é pessoas que estão exageradamente preocupadas, pessoas que pensam demais, acabam por desgastar essa energia e fazer com que a umidade aconteça dentro do corpo. A outra situação é sobre a alimentação. Sobre a alimentação, algumas das coisas já vão saber, que é reduzir o número, ou melhor, a quantidade de proteínas que ingerem, e agora estamos numa altura em que é tudo com alta proteína, o whey protein veio para ficar, então toda a gente quer alimentos enriquecidos com alto teor de proteína. Cuidado com a ingestão exagerada de proteína. Obviamente que o sal, não é? Escolha-se, eu digo sempre, usar um sal que seja mais rico em sais minerais e que seja mais benéfico para a sua saúde e não só o sal só para salgar, o cloreto de sódio só para salgar. Portanto, reduzir o consumo de sal e todos aqueles alimentos que têm muito sal, não é? Que é o caso dos enchidos, por exemplo, tudo o que é processado, tudo que é comida industrializada processada tem muitos componentes que vão favorecer a formação de pedras nos rins. Depois, refrigerantes também são outro alimento que também favorece. Os produtos lácteos, não é? E também faz aqui sublinho a questão dos produtos enriquecidos com cálcio, não é? Que muitas depois o nosso corpo não consegue metabolizar e acabam por depositar, não é? Por isso, muito cuidado com os alimentos também enriquecidos. É preciso, tudo bem, consumir alimentos com cálcio, mas se o nosso corpo não conseguir metabolizar, não vai resolver, não é? Porque é que a questão do leite chegou-se à conclusão que não era o mais benéfico para a nossa saúde. Tem muito cálcio, mas o nosso corpo não consegue metabolizar. Então, mais vale comer uma couve galega que tem cálcio e o nosso corpo consegue digerir propriamente leite, não é? Então, temos que, nem sempre, nem nunca, não gosto nada de extremismos, mas reduzir, terem atenção, que os lácteos em excesso realmente não nos vão ajudar. Mais coisas que não nos vão ajudar, também suplementos. Hoje parece que estou aqui contra os suplementos, não é contra, é só trazer isto para a consciência, suplementar de vez em quando está tudo bem. Agora, quando é em excesso, por exemplo, vitamina C, estamos numa altura em que as pessoas tomam doses exageradas de vitamina C. Está tudo bem tomar vitamina C, mas se for
muito tempo continuado é uma das razões que pode precipitar a questão das pedras nos rins. Tudo que são alimentos crus, não estou a dizer para não comer alimentos crus, estou a dizer que tiver uma alimentação só crua ou com muita coisa crua, com muitas saladas, com muito tudo que é cru, que não tem calor, isso também vai ajudar a haver uma maior probabilidade, não quer dizer que vai ter uma maior probabilidade disso acontecer. E depois, por fim, vem o alimento que toda a gente recomenda ingerir em altas quantidades para evitar, para prevenir as pedras nos rins, que é a água. E eu digo-lhe um sim com muitos ses e com muitos pontos de interrogação. Porquê? Primeiro, se já acompanha os meus vídeos há algum tempo, vai ver que não há sim assim direto para todas as pessoas. Depois, nesta questão da pedras dos rins, estamos a falar de pessoas que já têm tendência a ter uma constituição mais yin, ou seja, já têm tendência a ter o yin em excesso. A água é yin, então acaba por levar a que novas pedras se formem, sobretudo se essa água for fria. Então, não vamos beber água? Vamos! O nosso corpo é feito sobretudo por água e é super importante e possivelmente bebe menos água do que aquela que deve beber. O que é que eu recomendo? Duas coisas. Ou beber a água morna, que é a forma como muitos orientais tomam água morna ou em chás, uma forma de, mas atenção aos chás, digo sempre, fazer rodízios de chás, não fazer sempre o mesmo tipo de chás, porque também, por exemplo, chá preto, etc., liberta alguns oxalatos, também podem levar à formação de pedras nos rins, portanto isto aqui tem que haver sempre muito rodízio e muito equilíbrio, mas a água morna realmente vai ser mais facilmente metabolizada pelo seu corpo. Ou outra forma que eu recomendo é água harmonizada. Como é que é a água harmonizada? Eu vou deixar um link para um vídeo que eu gravei sobre como é que se faz essa água harmonizada, mas mais não é do que ferver a água durante uns 15 a 20 minutos, desligar o fogo, vai ver que se vão depositar no fundo uma espécie de umas areiazinhas, uns pozinhos brancos, que é aquilo que não interessa que seja consumido, e depois beber essa água. Pode bebê-la ainda quente ou morna ou não interessa, ela realmente já vai ser muito mais facilmente digerível, é uma água que fica mais adocicada, mas realmente é aquela que eu recomendo para pessoas que costumam ter pedras nos rins. E depois, claro, podem juntar um super alimento que é o limão, apesar de ser ácido e as pessoas poderem pensar que não é uma boa ideia, é sem dúvida uma boa ideia, os cítricos são bem-vindos, mas falo especificamente do limão, porque realmente é um super alimento e tem muitas outras potencialidades, além só de ajudar a prevenir a pedras nos rins. Então, espero que tudo isto que aqui tenha dito tenha ajudado a compreender um bocadinho melhor porque é que as pedras nos rins se formam, como é que nós podemos prevenir com os nossos hábitos no nosso dia-a-dia e que obviamente também usar isto para estas regras que aqui lhe falei vão ser úteis obviamente também para outras doenças, outras situações menos boas que podem acontecer. Então, por hoje é só. Como já lhe tinha sugerido, partilhe com um amigo que talvez tenha vantagem em ter acesso, e vai-lhe agradecer ter acesso a esta informação, e vemo-nos no próximo vídeo.